Bom, senhoras e senhores conselheiros, doutor Lucas Cavalcante, seja muito bem-vindo, doutor André Carreiro, nosso procurador, Ana Maria, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à quinta sessão ordinária virtual, hoje, 24 de fevereiro de 2021. Lembrando que as sessões virtuais, elas são por videoconferência, elas foram instituídas pela portaria do CONAT 158/2020 e que foi posteriormente alterada pela portaria 384 de 2020 e que regulamentam as nossas sessões. No nosso rito de julgamento, a presidência sempre indaga a nossa secretária se há resoluções para serem aprovadas na data de hoje. Hoje não temos, presidente. A ata foi disponibilizada, não é isso, Ana? E houveram algumas sugestões, né, de contribuições na ata. Depois de feitas as correções, algum conselheiro ainda quer acrescentar alguma coisa? Nem o doutor André? Então, a presidência dá a ata por aprovada, tá certo? E iniciando a nossa ordem do dia, nós temos o primeiro processo a ser julgado hoje, que é o processo de número 1/56/2018, auto de infração 2017-18-645, que tem como recorrente Mercesa Embalagens S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza. Esse processo foi julgado procedente na primeira instância e teve um parecer da assessoria processual tributária pela procedência. Esse processo teve um pedido de vistas do doutor Ricardo na sessão do dia 17/12/2020, 39ª sessão, na área da terceira Câmara, e terá a sustentação oral hoje do doutor Lucas Ernesto Cavalcante. Passo a palavra agora ao doutor Alexandre Mendes para a sua sustentação. Para seu relato. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores conselheiros, presidente, seu procurador, demais conselheiros presentes, representante da parte, doutor Lucas, boa tarde a todos. Processo anunciado pelo presidente é a empresa Mercesa Embalagens S.A., processo 56/2018, auto de infração 2017-18-645. A infração tem como acusação o seguinte: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar notas fiscais de entradas em sua FD, conforme demonstradas as informações complementares anexas. O período da infração é 2012-2013 e foi aplicada uma multa de R$ 134.727,92. E foi indicado como infringido o artigo 276, inciso 1º do decreto 24.569, penalidade 123G da lei 12.670, alterado pela lei 16.258. Nas informações complementares, o fiscal informa o seguinte: acrescenta que durante o desenvolvimento da ação fiscal, analisou as informações relativas aos lançamentos das operações realizadas pela empresa, exercício 2012-2013, as informações enviadas à Cefaz através da FD, e verificou que o contribuinte deixou de escriturar notas fiscais de entradas em sua FD, conforme demonstração em anexo. O contribuinte comparece aos autos na sua defesa, inicialmente pedindo a decadência do crédito tributário do período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. Pede também a nulidade do auto de infração, em razão do levantamento realizado pelo fiscal não ter levado em consideração toda a documentação disponibilizada pela empresa, cópia do livre-razão, bem como notas fiscais objeto do auto de infração. Que a aplicação da penalidade for equivocada, no caso, com redação da Lei 16.258. E nos pedidos finais, ele requer a nulidade do auto de infração, pelos motivos já expostos, e caso assim não entenda, que seja julgado parcial procedente, aplicando multa de 20 UFI, uma vez que os documentos fiscais foram devidamente lançados à contabilidade. São as alegativas da impugnação. O processo foi para julgamento de primeira instância, a qual a julgadora de primeira instância, a doutora Carolina, afastou a decadência com base no artigo 1731 e a nulidade também afastou. E também não falou da penalidade sugerida pela empresa e diz que não está comprovada a escrituração desses documentos, por isso que houve a infração. E
no mérito, julga procedente a acusação fiscal. O contribuinte volta novamente à defesa, recurso ordinário, e repete os mesmos argumentos aduzidos na peça impugnatória, pedindo a decadência do mesmo período, do ano de 2012, janeiro a dezembro, nulidade do auto de infração, em razão do levantamento realizado pelo fiscal não ter levado em consideração o livro-razão e as notas fiscais apresentadas, e, novamente, pede que houve um equívoco na aplicação da penalidade, utilizando a redação da Lei 16.258. E, novamente, pede a nulidade e a alteração da multa. O parecer da Assessoria Processual Tributária, o 118/2020, afastou também as nulidades e a decadência, e, no mérito, julga procedente a acusação, sugere a confirmação da acusação fiscal nos termos do julgamento singular. Senhor presidente, é esse o meu relato. A presidência agradece ao doutor Alexandre. A matéria já é recorrente. Vamos ouvir agora o doutor André fazendo aqui a manifestação em favor do Estado do Ceará. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Doutor Ricardo, né, presidente? É. Verdade, doutor Lúcio, me perdoe. Doutor Ricardo, quer fazer a contribuição aí, doutor Ricardo? Não, presidente, o relato do conselheiro Alexandre foi muito preciso, não tenho o que acrescentar, ressalvo apenas que acompanhei... Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. É apenas para relatar que eu acompanhei de perto todo esse caso da Mercesa, desde o primeiro julgamento da Câmara, a ida para a perícia, o retorno para o primeiro grau e o retorno para hoje. Então, o conselheiro Alexandre realmente ele pontuou bem as questões. Não tenho nada a acrescentar no relato dele, não, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, e agora sim, vamos passar a palavra ao doutor André. Retomando, presidente, então, cumprimentando a todos inicialmente, boa tarde. Como bem relatado, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de procedência da ordem de infração, que constatou a falta de escrituração no livro de registro de entradas do contribuinte constante da FD de diversas notas fiscais e entradas, 16/2012, 2013, nos montantes de R$ 600.938,35 e R$ 746.340,75, respectivamente, tendo sido aplicada a multa prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 1658/2017, correspondendo ao montante de R$ 134.727,92. O levantamento fiscal ele foi realizado mediante cruzamento da FD do contribuinte com as notas fiscais eletrônicas destinadas a ele, e registrado nos sistemas corporativos do fisco. Consta também na autuação a planilha indicando todos os documentos fiscais, com todos os elementos essenciais, especialmente a chave de acesso. A obrigatoriedade da escrituração da nota fiscal de entrada, no livro de registro de entrada, ela está prevista nos artigos 269, 276A, parágrafo 3º, e 276G, inciso 1, do regulamento do ICMS. E, como foi bem dito pelo relator, no recurso, o contribuinte ele traz os mesmos argumentos já aduzidos na impugnação e refutados na decisão de primeira instância. Inicialmente alega que teria ocorrido uma decadência parcial, referente ao período de janeiro a novembro de 2012, uma vez que entende que deve ser aplicada a contagem do prazo decadencial, considerando-se o termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No entanto, não há como ser acolhido o argumento, trata-se do lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, com base no artigo 149, inciso 6, combinado com o artigo 113, parágrafo 3º do CTN, não podendo se cogitar, portanto, de lançamento por homologação. O contribuinte não lança multa, portanto, não há como se homologar referido lançamento. Assim, considerando isso e a inaplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4º, não resta dúvida que se aplica a contagem prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN, a partir do primeiro dia do exercício seguinte.
verificando que os fatos geradores referentes a 2012 somente decairiam em 31 de dezembro de 2017, tendo o auto de infração sido lavrado em 24 de outubro de 2017, resta afastada a alegação de decadência parcial. O contribuinte traz ainda o argumento de nulidade da auto-infração, uma vez que não teriam sido apresentados os documentos fiscais, nem o livro-razão. No entanto, também não procede o argumento. Na planilha fiscal que instruiu a auto-infração consta a relação de todos os documentos contemplados na autuação, com a indicação das respectivas chaves de acesso, viabilizando, portanto, o pleno conhecimento de todos os elementos do documento fiscal e, por conseguinte, assegurando o pleno exercício do direito de defesa contraditório, como de fato o contribuinte exerceu. Ademais, para a verificação do descumprimento da obrigação acessória de falta de escrituração do livro de entrada, não é necessária a verificação do livro-razão do contribuinte. Portanto, também essa preliminar deverá ser afastada. E, no mérito, o contribuinte, ele busca a aplicação da atenuante prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, que era prevista na redação vigente à época dos fatos, né, por argumentar que os documentos fiscais teriam sido escriturados na sua contabilidade. E, de fato, apesar do artigo 144 CTN dispor que o lançamento deve se reportar à época da ocorrência dos fatos geradores, regidos pela legislação então vigente, apenas prevalecendo a redação de norma posterior quando for mais benéfica por força do disposto no artigo 106, inciso 2, da linha C do CTN. E, portanto, se, de fato, o contribuinte tivesse demonstrado a escrituração contábil dos documentos fiscais, deveria, sim, ser aplicada a penalidade com a atenuante prevista no dispositivo punitivo, com a redação vigente à época dos fatos. Ocorre que, no caso concreto, o contribuinte não trouxe nenhum indício ou prova, ainda que por amostragem de que os documentos fiscais contemplados na autuação estariam lançados na sua contabilidade, o que inviabiliza a conversão do julgamento em diligência para essa verificação. Não se pode olvidar que o princípio da verdade material apenas autorizaria essa verificação caso o contribuinte trouxesse, ainda que somente em sede recursal, alguma contraprova capaz de corroborar a sua alegação, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. O mero fato de argumentar a existência dessa escrituração, sem qualquer indício de prova, portanto, não pode ser acolhido ou justificar a conversão do julgamento em diligência pericial para essa verificação, pois esse ônus é do contribuinte. Então, por essas razões, a Procuradoria também entende que não pode ser aplicada a atenuante, porque não há prova do seu pressuposto e nem há possibilidade de sua verificação nesse momento. Portanto, são esses os argumentos do contribuinte, mas por se tratar de uma matéria já bastante recorrente, como bem disse o nosso presidente, também aproveito a oportunidade para deixar expressa a posição da Procuradoria no que toca à impossibilidade de aplicação de reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123, 8L da Lei 2.670, que trata de omissão ou divergência em arquivo eletrônico, a qual somente seria cabível a sua aplicação caso não existisse penalidade mais específica, pois trata-se de penalidade de caráter subsidiário. Portanto, não resta dúvida que a penalidade específica foi aquela efetivamente aplicada pela decisão de primeira instância, pela autuante, a 123, inciso 3, a linha G, que é literal ao dispor a conduta infracional de deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica, o qual se aplica com perfeição ao caso em análise, embora na atualidade o livro fiscal de registro de entradas seja integrante da escrituração fiscal digital do contribuinte, ele não deixa de ter existência própria. Isso foi explicitado, inclusive, na norma legal posteriormente, né, desde o Decreto Federal 6.022 de 2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital, sempre ficou claro que os livros de documentos fiscais e contábeis não deixaram de ter existência própria, apenas passaram a ser emitidos de forma eletrônica, o que sequer também não foi desonerado o contribuinte de manter sua guarda pelos prazos previstos na legislação cabível. Portanto, coexistiram diferentes modalidades de livros fiscais, o livro manual, que era escriturado manualmente, os livros emitidos por sistema de processamento eletrônico, os quais eram impressos, deveriam ser guardados pelo contribuinte, assim como, na atualidade, os livros eletrônicos. Não há, portanto, que se cogitar de aplicação de penalidade
diversa daquela específica aplicável ao caso concreto, pois, no caso, não há que se falar em antinomia de normas punitivas, né? Trata-se apenas de um conflito aparente, mas que se resolve pelos princípios de resolução dessas antinomias aparentes. No caso concreto, deve prevalecer a aplicação do princípio da especialidade. O simples fato de existir uma penalidade benéfica, uma penalidade mais benéfica em norma punitiva subsidiária, não autoriza a aplicação do artigo 112 do CTN, não há dúvida objetiva acerca da aplicação do disposto da norma punitiva específica, né? Então, não há como se aduzir o artigo 112 para justificar a aplicação do artigo 123, 8L. Então, com essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, mas para que seja negado o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. A presidência agradece ao doutor André e, na forma regimental, para fazer a sustentação oral do presente processo, a presidência passa a palavra ao doutor Lucas. Boa tarde, senhores conselheiros. Estão me escutando bem? Perfeitamente. Gostaria de cumprimentá-los, na pessoa do senhor presidente, o doutor André Carreiro, representante da Procuradoria, senhora secretária, enfim, boa tarde a todos, espero que estejam todos e suas famílias bem, e a secretária Ana Maria. Senhores conselheiros, inicialmente a empresa sustentou em linha de argumentação que essa documentação, esses documentos que não foram escriturados, estavam registrados na contabilidade e a empresa vinha tomando todas as medidas para tentar identificar esses registros contábeis, de modo a subsidiar a aplicação da legislação vigente à época dos fatos. Contudo, a empresa reconhece aqui que não obteve sucesso nessa busca desses documentos e estava tentando até a conclusão definitiva desse processo administrativo. Contudo, como o doutor André Carreiro já destacou, já antecipou, recentemente a jurisprudência desse contencioso, especificamente dessa colenda da terceira Câmara, vem se desenhando no sentido de reconhecer, no caso de conflito entre as normas na aplicação da penalidade, mais específica a penalidade que está em voga, 123.3G da lei, a sua mudança para o caso da penalidade prevista no 123.8L, que é especificamente o caso em comento. Isso não foi objeto do recurso, contudo, considerando a informalidade do processo administrativo, considerando a verdade material e o poder de reforma de ofício da própria administração pública dos seus atos que, porventura, tenham algum vício, a recorrente ela vem requerer a sua aplicação em sede de sustentação oral. Vale destacar que essa colenda da Câmara também já tem uma série de decisões nesse sentido. Eu cito a título exemplificativo a Resolução 8 de 2020, a Resolução 42 de 2020, a Resolução 45 de 2020. Então, diante dessa aplicação mais benéfica, diante da concretização do artigo 112, inciso 4 do CTN, que prevê que, no caso em que haja alguma penalidade, em que haja dúvida até da sua natureza e da sua gradação, deve ser aplicada a penalidade mais benéfica ao contribuinte, que é justamente o presente caso. A circunstância de haver diversos livros em que o contribuinte tem que obedecer e respeitá-lo, todos eles, só demonstra uma situação inusitada que a gente vive no Brasil, em que o contribuinte tem que demonstrar a mesma informação diversas vezes, por diversas circunstâncias. Então, é nessa circunstância que o artigo 112, inciso 4, ele vem tentar atenuar um pouco o ônus da conformidade tributária do contribuinte. Então, nessas circunstâncias, e levando em consideração já a jurisprudência reiterada desse contencioso, especificamente dessa Câmara, recente, a recorrente ela vem requerer a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L da mesma lei, por ser penalidade mais benéfica e por estar se respeitando o artigo 112, inciso 4 do Código Tributário Nacional. São essas considerações, eu permaneço à disposição, senhores conselheiros. A presidência agradece ao doutor Lucas e coloca o processo em discussão pelos conselheiros. Senhor presidente, como relator, quero iniciar. O contribuinte inicialmente requer, senhor presidente, a decadência do período de são dois exercícios, 2012 e 2013. Ele pede a decadência
do exercício de 2012, com base no artigo 150, parágrafo 4. Desde já, senhor presidente, eu afasto, porque é uma multa acessória, é deslançamento de ofício, e já tem também, nós já temos esse de praxe agir aplicando 1731 do CTN, combinado com o 149. Eu afasto, senhor presidente, o pedido de decadência. Algum conselheiro quer discutir a decadência? Algum conselheiro vota em contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, fica afastada a solicitação de decadência do período arguido pela parte. O outro pedido, senhor presidente, é uma nulidade, porque, em razão do levantamento não ter levado em consideração toda a documentação disponibilizada, com a livre razão, bem como notas fiscais objeto da autuação. Também, senhor presidente, eu afasto esse entendimento, o livre razão não se presta para esse tipo de análise, para fazer confronto. O confronto foi feito com as notas fiscais enviadas dos emitentes da empresa, que a Cefaz tem acesso, com as escrituradas na FD. Então, feito o batimento, e detectou que várias notas não tinham sido registradas na FD. Eu afasto essa nulidade, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir a nulidade? Sem interesse, a presidência pergunta se algum conselheiro vota em contrário ao relator. Não havendo nenhuma manifestação contrária, por unanimidade de votos, a terceira Câmara também afasta a nulidade suscitada. Senhor presidente, o contribuinte pede a aplicação da penalidade à época, como já bem explicado pela Procuradoria, doutor André, não se aplica ao caso porque não foram demonstrados a escrituração. E o contribuinte aqui, através do seu representante, confirmou que não foram encontrados esses registros e vem só pedindo, em sede de sustentação oral, a alteração da penalidade. Então, senhor presidente, desde já eu já vou adiantar meu voto. Eu entendo que houve a infração, está registrada, está bem documentada, e, enquanto à penalidade, eu sugiro o seu reenquadramento para 123.8L da Lei 12.670, alterada pela 16.258, como essa Câmara realmente já vem aplicando, senhor presidente. Esse é meu voto. Doutor Alexandre, aí no caso, o cálculo, o senhor mesmo se encarrega de fazer, né? Eu faço, senhor presidente, já tenho feito 2 outras vezes. Ok. As notas fiscais estão bem delineadas aqui, não vamos ter nenhuma dificuldade, senhor presidente. Ok. Eles estão registrados aqui pela chave de acesso e não tem como errar aqui. O valor da nota fiscal, a data de emissão, tá certo? E aí dá para, e a multa aplicada, dá para se fazer o cálculo, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir o processo? Presidente, eu acho que está muito bem posto a situação e quando o processo ele se encaixa dessa maneira, quando ele vem com a sua estrada e sua caminhada voltada para um entendimento já formado pela Câmara, eu entendo que não há muito o que discutir mais aqui. Eu acho que está bem maduro já, o posicionamento do doutor Alexandre é bem coerente e eu acho que, pelo menos eu estou muito convencido já e já tem um posicionamento já formado. Nessa formação, né, acompanham o reenquadramento, somente a doutora Tereza que é exceção ao acompanhamento, não é isso? Sim, senhor presidente, sim. Podemos manter a votação das sessões de processos de natureza igual, em que toma-se, a terceira Câmara tem julgado pela parcial procedência, acatando parcialmente o recurso ordinário, enquadrando a penalidade para o 123.8L, né? Isso é em desconformidade com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador e também em desconformidade com o parecer da assessoria processual tributária. Ok? Então, a nossa secretária vai tomar como assento na ata a presente decisão. Dando seguimento aqui a... Presidente?
Pois não, doutor? Só questão de ordem, e ficando registrada aí a votação por maioria com o voto divergente da conselheira Tereza, não é isso? Exatamente. Estamos só replicando as decisões recorrentes, né? A presidência só fez essa simplificação porque essa matéria, em todos os processos, segue essa mesma votação, né? Então, é só pelo princípio da eficiência mesmo. Dando seguimento à nossa pauta de hoje, nós temos o segundo processo, que é o processo de número 14286, de 2012, auto de infração 2012-09400, tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e também Metal Gráfica Cearense S.A. Messesa, recorrido ambos. Relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, processo julgado parcialmente procedente em primeira instância e recebeu o parecer da Assessoria Processual Tributária pela confirmação da parcial procedência. Com a palavra, o doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Renovo os votos de boa tarde a todos os colegas, ao presidente, à nossa secretária, ao nosso procurador, doutor André, ao doutor Lucas, que já tem prestado aqui algumas sustentações orais e disponibilizando um pouco do conhecimento dele com a gente também. Presidente, esse processo que voltou para mim, ele é um processo bem complicado. Tem idas e vindas, e é um tipo de processo que eu uso como escudo para defender a justiça fiscal que é aplicada aqui no CONAT. É um processo que eu me utilizo como exemplo do trabalho sério que o CONAT realiza com a ajuda dos conselheiros, da presidência, do presidente, da procuradoria, das partes, tudo em busca de uma justiça fiscal, de um modo mais justo de aplicação, sendo aqui redundante, da justiça. Presidente, esse processo, ele veio herdado do antigo conselheiro Oswaldo, né? Eu acompanhei toda a tramitação desse processo, participei de todos os atos desse processo. Inicialmente, presidente, antes de iniciar o relato, eu quero apenas, isso vai ficar muito bem explicado no relato, eu quero dizer o seguinte: no momento da autuação, no momento da lavratura do auto, foi arguído pelo fiscal, pelo agente autuador, foi imputado um principal de R$ 761.110,85 de principal e uma multa de R$ 1.522.221,68. Esse auto de infração ele foi lavrado em 21/8 de 2012. Então, presidente, partindo dessa premissa, vou iniciar o relato e, de maneira objetiva, eu vou tentar imputar aqui os pontos mais relevantes. Trata-se do processo de recurso número 1/4286/2012, auto de infração 1/2012-09400, recorrente Seju e Messesa, e recorrido ambos. O aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte emitir documentos fiscais com preço deliberadamente inferior ao que alcançaria na mesma época no mercado do domicílio do emitente, sem motivação justificada, no período de 2012. Foi sugerido, presidente, a aplicação na penalidade prevista no artigo 123, 3E, da Lei 12.670, alterado pela 13.418/2003. A autuada apresentou tempestivamente defesa ao auto de infração. E, diante de suas razões, o julgador singular
conforme as folhas 153/158, julgou pela nulidade da ação fiscal, por entender que o auto de infração teve sua eficácia e validade prejudicada pelas inconsistências nele praticadas. Por conseguinte, submeteram-se os autos ao reexame necessário, em razão de decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública Estadual, na forma da legislação processual ainda vigente. A Assessoria Processual Tributária, em seu parecer de número 112/2016, as folhas 166/169, sugeriu conhecer a Câmara do reexame necessário para, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão de nulidade exarada pelo julgador monocrático, porém nos termos do parecer. Procuradoria acompanhou o entendimento da APT diante das folhas 170. Posteriormente a isso, presidente, a terceira Câmara resolveu, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário. No entanto, para converter o processo em realização de perícia, suscitada por este humilde conselheiro, conforme os quesitos apresentados no despacho às folhas 176/178. De acordo, presidente, com o laudo pericial acostado às folhas 179/182, foi encontrado nova base de cálculo para a infração. E aqui, presidente, eu peço venha para informar aos conselheiros que foi reduzido, diante do trabalho pericial, o imposto a ser pago de 770 e poucos mil para 149.539 reais, e a multa para 149.539,54, e se utilizando da base de cálculo no valor de 879.639,96. Dando continuidade ao relato, dessa maneira, conforme a ata da sessão ordinária realizada pela terceira Câmara, após o laudo pericial, a Câmara conheceu do reexame necessário e resolveu, por unanimidade, dar provimento a fim de afastar a decisão de nulidade proferida pelo julgador monocrático em razão do laudo pericial, determinando que os autos fossem remetidos à primeira instância para novo julgamento. E, por conseguinte, presidente, com o retorno dos autos ao julgador singular, o mesmo decidiu pela parcial procedência do auto de infração, levando em consideração a redução dos valores de imposto e multa, em virtude do que foi evidenciado pelo laudo pericial apontado. Ainda assim, inconformada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso ordinário contra o provimento do julgador singular, conforme as folhas 226/235. O processo subiu para o segundo grau e passou pela análise da Assessoria Processual Tributária, que emitiu novo parecer no processo, este de número 46/2020, constante às folhas 240/241, sugerindo conhecer do recurso ordinário interposto, mas para negar-lhe provimento referente ao mérito, para que seja confirmada a decisão do julgador monocrático pela parcial procedência do auto de infração. O processo seguiu para o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo pelas palavras de elogio, pelo relato claro e preciso, e passa a palavra ao doutor André Carreiro para sua manifestação. Senhor presidente. Obrigado. Doutor André, com licença. Só por uma questão de eficiência, o processo seguinte são totalmente correlatos, conforme os relatores eles podem confirmar. Eu sugeriria o relator do segundo processo também fazer o relatório para que as discussões vão ser as mesmas, presidente. Mas é só uma sugestão. Doutor André, o que avalia? Senhor presidente, como a prática vem demonstrando aqui das sessões virtuais,
muitas vezes o relato conjunto, ele gera algumas confusões nas exposições das ideias, mesmo tratando, às vezes, de uma mesma auto-infração oriunda de uma mesma ação fiscal, e às vezes correlatos com mudança apenas de exercício, mas nesse caso específico, e até por respeito ao que constou da primeira resolução da terceira Câmara de Julgamento, ao retornar ao processo e recomendar o julgamento conjunto dos dois processos, e esse procedimento ele foi adotado pela julgadora de primeira instância, fazendo expressa referência na fundamentação da decisão, eu entendo que nesse caso específico é recomendável que se faça, sim, um relato conjunto e a discussão conjunta para, posteriormente, o Estado, a Procuradoria manifestar sua posição, dando a palavra em seguida ao advogado do contribuinte para um julgamento conjunto ao final. Doutor André, me Ok. pergunta só um adendo. Inclusive, o despacho para a CEPED foi no sentido de que os autos, os dois processos, fossem analisados e o relatório fosse feito pelo mesmo funcionário, pelo mesmo funcionário da Cefaz que fosse fazer o acompanhamento da análise do auto do laudo pericial. Só O mesmo assessor que fez. O mesmo assessor que fez o levantamento pericial fez do Felipe também, porque foi isso exigido no despacho efetuado pela terceira Câmara. É só dando um adendo com as palavras do doutor André, que até o laudo pericial foi analisado pelos dois, com os dois processos em conjunto também. Ok, então, ouvidas todas as manifestações favoráveis à junção do julgamento dos processos em conjunto, a presidência agora anuncia o processo de número 1/4296/2012, auto de infração 2012-9399, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância em metal gráfica cearense Mercesa, recorrido ambos, sob a relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz, julgado também parcial procedente em primeira instância e recebeu também parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo com mesmo recorrente, mesmo recorrido, uma vez que trata-se de recurso ordinário da parte e reexame necessário, cujo processo tem como acusação fiscal omissão de saídas. Foi constatado no confronto entre os registros contábeis e os registros fiscais que houve maior quantidade de produtos vendidos mensalmente do que destacados nas notas fiscais de saída no exercício de 2002. A agente atuante apontou como infringidos os artigos 127, 169, 174, 177 do decreto 24.569 e aplicou a penalidade prevista no 123.3b da Lei 12.670. Foi aplicada uma multa, ou melhor, foi cobrado ICMS, né, valor principal, no valor de R$ 728.276,64, e uma multa aplicada no valor de R$ 1.285.194,04. Isso tudo num total, no crédito tributário total de R$ 2.013.470,68. Decorre das informações complementares do auto de infração que o mandato de ação fiscal número 2012-16192 tem por objeto reconstituir, pelo mesmo agente fiscal originário, o crédito tributário lançado e julgado nulo anteriormente. Ainda em decorrência das informações complementares, observamos que o prazo decadencial se reiniciou a partir do trânsito em julgado do processo administrativo tributário. No caso, o processo 1/0322/2006, que teve como conselheiro relator o Dr. Walter Barbalho Lima, o qual foi julgado nulo em 28 de setembro de 2011. Para efetuar essa ação fiscal de recuperação de crédito tributário, tomamos emprestado ao processo SPO
060.11.11.9/4, de 27 de 1 de 2006, todos os documentos que serviram de base para a lavratura do auto de infração 2005-21-267, julgado nulo pelo CONAD. A nulidade decorrente da incompetência do agente designante, ou seja, em razão de vício formal, sem análise de mérito, ocasionou o reinício da ação fiscal em 26 de junho de 2012, através do termo de início de fiscalização 2012-16359, obedecendo o mandado de ação fiscal 2012-16-192. Reformalizamos todo o processo, como determinam a legislação processual e tributária. E assim, finalizamos a ação fiscal com a lavratura do presente auto de infração e seu correspondente termo de conclusão fiscal. Essas foram alguns trechos retirados das informações complementares. A empresa se defende da acusação fiscal por meio da impugnação constante às folhas 112A a 123A dos autos, na qual alegou a improcedência do auto de infração, uma vez que o levantamento realizado pela fiscalização contém erros que o tornam imprestável como prova. A. Houve a desconsideração das linhas de produção da impugnante. O autuante sequer se deu ao trabalho de informar quais os produtos que estavam englobados por cada um dos códigos de produto criado por ele. Fato esse configura total cerceamento do direito de defesa da impugnante. B. Erros realizados às operações de da linha de produção denominados repuxada doce. As operações de vendas desses produtos foram simplesmente ignoradas pelo auditor fiscal, conforme relação de notas fiscais do mês de janeiro de 2002 dessa linha de produção, que não foram consideradas no levantamento. C. Confusão contida no levantamento quanto à classificação de acordo com os códigos criados pela fiscalização. D. Desconsideração das operações de venda em consignação. E. Desconsideração das operações de venda desconsideração das operações de venda para entrega futura. E, em decorrência desses pontos apresentados, requereu a realização de perícia, que foi acatada, seguindo o processo para a perícia, que teve a seguinte conclusão. A mesma se encontra as folhas 620 a 632 dos autos, e apresenta a seguinte conclusão. Realizadas alterações pela perícia relativamente à inclusão de notas fiscais não incluídas pelo fiscal, como também recolocadas notas fiscais nos códigos corretos de acordo com os pesos especificados nos documentos fiscais, e ainda pelo fato de se excluir nota fiscal de venda para entrega futura, incluindo as notas de remessa para entrega futura. Foi refeito o quadro totalizador da autuação, gerando uma nova base de cálculo no valor de R$ 2.777.220,36. Com isso, foi reduzido não somente o valor o valor principal cobrado, como também o valor da multa aplicada pela autuação. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração teve julgamento as folhas 668 a 673 pela parcial procedência da autuação, tomando como base de cálculo a apresentada pela célula de perícia. Decisão, portanto, foi submetida ao reexame necessário, com fundamento no artigo 104, parágrafo 3º da lei do CONAT. Além do reexame necessário, o contribuinte apresentou recurso ordinário às folhas 678 a 686, por meio do qual basicamente reiterou os argumentos apresentados pela impugnação, destacando a imprestabilidade do levantamento elaborado pela fiscalização, em decorrência das contradições contidas na metodologia de trabalho realizado pelo agente autuante. Parecer da assessoria processual tributária, as folhas 693 a 694, opina pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, mas para negar-lhes provimento, com a confirmação da decisão singular de parcial procedência.
As folhas 695, o representante da Procuradoria do Estado adotou o parecer da Assessoria Processual Tributária. Presidente, esse é o relato. A presidência agradece ao doutor Felipe pelo relato claro e preciso, e agora sim passa a palavra para o doutor André para manifestação em ambos os processos. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como ouvimos dos relatos, são dois processos que vêm tramitando há bastante tempo no âmbito do CONAT. Já esteve aqui na segunda instância, retornou, foi objeto de um novo julgamento e vem agora em sede de recurso ordinário, realizando necessário, em face da decisão que julgou parcial procedente o auto de infração. No primeiro caso, relatado pelo doutor Ricardo, a infração de venda de mercadorias mediante emissão de documento fiscal com preço inferior ao custo unitário, isso no exercício 2002, no montante de R$ 879.639,96, decisão essa com base no laudo pericial, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 149.539,54, bem como a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha E da Lei 12.670, com a redação da Lei 13.418 de 2003, no valor correspondente a, uma vez também, o valor do imposto, totalizando um lançamento de R$ 299.079,08. O lançamento, como dito, foi feito com base nos relatórios emitidos pelo autuante, bem como no laudo pericial, elaborado pela CEPED. O dispositivo legal infringido, aqui no caso do primeiro auto de infração, foi especialmente o parágrafo 8º do artigo 25 do regulamento do ICMS. Já no segundo processo, também, mesma circunstância processual, de recurso ordinário e reserva necessário, muda da mesma empresa, só que, nesse caso, a infração apurada foi a omissão de saídas, decorrente de venda de mercadorias sem documento fiscal, também no exercício 2002, decisão essa também com base no laudo pericial, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 472.127,45, e aplicada a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B da Lei 12.670, no valor correspondente a R$ 833.166,09. Nesse caso, os dispositivos legais infringidos são os referentes à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de saída, 267, 276A e seguintes do regulamento CMS. E o recurso do contribuinte, ele traz praticamente os mesmos argumentos. A manifestação escrita da Assessoria Processual Tributária, ela sintetizou os argumentos do contribuinte nos seguintes itens. Diz que o seu recurso, ele alega imprestabilidade de levantamento realizado pela fiscalização em decorrência da metodologia de trabalho utilizada pelos agentes autuantes, alega que o laudo pericial constatou insubsistência do lançamento inicial, reduzindo a base de cálculo, no caso do segundo auto, da suposta omissão de saída, segundo ele, e no caso do primeiro, da suposta venda de mercadorias abaixo do preço de custo. E com base nessas alegações, ele traz, ele pede a nulidade ou a improcedência do auto de infração. Em relação ao primeiro auto, ele argumenta ainda que a perícia teria se utilizado de metodologia de cálculo diversa da que foi apresentada pela fiscalização, e que se trataria também de uma revisão de ofício, o laudo pericial se trataria de uma revisão de ofício do lançamento, o que somente poderia ser realizado pela autoridade administrativa e não pela perícia. Então, são esses os argumentos do contribuinte, são muito semelhantes nos dois processos bastante volumosos, nos quais foi realizada perícia, uma perícia conjunta, conforme recomendação na primeira oportunidade, mas quanto a essa argumentação comum, de que o auto seria nulo porque a metodologia foi equivocada e que também não seria possível a correção pela perícia, que se trataria do relançamento, entendemos que não há como ser acolhida, não há qualquer nulidade do lançamento,
Por outro lado, o método fiscal utilizado revela-se adequado à apuração da infração verificada. Eventuais equívocos nesse levantamento fiscal podem e devem ser objeto de correção e ajustes na perícia solicitada pelo julgador, o que encontra-se em estrita consonância com o princípio da verdade material, com o princípio da legalidade e com o devido processo legal, bem como decorre, como foi inclusive mencionado pelo próprio advogado do contribuinte no processo anterior, do princípio da autotutela, que é conferido à administração tributária. Ela pode rever seus atos para adequá-los à realidade fática e à aplicação da legislação tributária. Portanto, essas correções, esses ajustes que foram feitos pela perícia, a fim de subsidiar a convicção do julgador acerca da legalidade do lançamento, são plenamente cabíveis e legais, e foram feitos, inclusive, para que se chegasse a uma determinação mais precisa do crédito tributário a ser lançado e a verificação de se, de fato, ocorreu a infração tributária. Então, entendemos que não há nulidade. Por outro lado, em todas as oportunidades possíveis, tanto na ação fiscal como no decorrer do processo administrativo, foi assegurado ao contribuinte a sua ampla defesa e o contraditório, o que exerceu também de maneira plena. Ele, inclusive, participou ativamente da perícia realizada, portanto, não existe, de fato, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao exercício da sua defesa, né? Por outro lado, também não se trata de revisão de lançamento, previsto no artigo 149 do CTN, mas apenas de alteração do lançamento iniciado pelo auto de infração, né, com base, inclusive, na dialética e nos elementos apresentados pelo contribuinte, pelo julgador, e sempre contando, repito, com a ampla participação do contribuinte, né, e tudo isso autorizado em decorrência da impugnação apresentada aos autos de infração, o que é plenamente autorizado pela legislação tributária, especificamente no artigo 145, inciso 1 do CTN. Né? No primeiro caso, a gente verifica que, de fato, foi comprovada a conduta da recorrente em contrariedade ao disposto no parágrafo 8º do artigo 25 do Regulamento CMS, o qual determina que a base de cálculo do imposto não poderá ser inferior ao custo da mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento, salvo motivo relevante a critério da autoridade fazendária sobre o domicílio fiscal, e foi isso que se verificou. O contribuinte, ele vendeu mercadorias abaixo do preço do seu custo, que não é permitido pela legislação. Como se verificou também na perícia realizada de maneira regular, após o levantamento fiscal e contábil, foi confirmada essa verificação. Esse método fiscal ele está amparado na legislação tributária, especialmente lá no artigo 92 da Lei 2.670, né? Por outro lado, conforme já orientado pela própria Câmara de Julgamento e requerido pelo contribuinte em diversas oportunidades, a perícia foi realizada de maneira conjunta, tanto do primeiro processo relatado pelo doutor Ricardo, quanto do segundo processo relatado pelo doutor Felipe, referente ao auto de infração 2012, 9399, né? Que trata o segundo, como ouvimos o relato, de omissão de saída, e verifica-se que a perícia confirmou a ocorrência de ambas infrações, embora, de fato, tenha apurado uma base de cálculo inferior àquela que considerou o autuante, no primeiro momento, em ambos os autos de infração, mas se constatou que não se tratam de infrações da legislação tributária excludentes, pelo contrário, são convergentes. Portanto, não houve utilização de método equivocado nesses lançamentos tributários. A perícia apenas sanou alguns pontos que entendeu necessários. No primeiro caso, foi apurado um novo custo médio unitário real, né, considerando, inclusive, para a apuração desse custo médio, as omissões de saídas também constatadas e confirmadas no segundo auto de infração, né. Isso foi acolhido pelo julgador singular, o trabalho pericial, e é ele, sim, que coube a alteração do lançamento, e não a perícia. Então, não há que se falar em revisão do lançamento por perícia ou incompetência para a sua análise, né. Tudo em plena consonância com o disposto no artigo 142 e 145 do CTN. Ressalto em relação ao segundo processo, que também nessa questão meritória que diverge, que é, no caso, a acusação fiscal de omissão de saídas, ficou comprovado pela perícia que deixaram de ser emitidos documentos fiscais
né, e, portanto, acarretou uma omissão de saídas de mercadorias no exercício fiscalizado, e o método fiscal utilizado na apuração do segundo auto, ele está amparado lá no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3, da Lei 2.170, né, houve um confronto entre os registros contábil e fiscal do contribuinte, especificamente entre as quantidades registradas nas notas fiscais de saída, né, registros fiscais, e as quantidades registradas no custo, no CPV de cada mercadoria, né, que é um dado contábil. Houve o confronto e se verificou que o CPV indica a quantidade real dos produtos vendidos, e sendo maior do que as quantidades indicadas nos documentos fiscais, essa diferença configurou, de fato, a omissão de saída, embora numa dimensão inferior àquela que inicialmente considerou o autuante. Portanto, não há contradição ou equívoco nas metodologias utilizadas em cada auto-infração e, como já dito, convergem ambas as autuações e, portanto, não há qualquer nulidade ou improcedência, tendo restado confirmada a infração à legislação tributária. Né, não vou me deter aqui em minúcias, que acredito que os relatores vão fazer uma abordagem dos laudos periciais emitidos, mas gostaria apenas de registrar que os laudos periciais, eles não deixam dúvida da ocorrência da infração, foi um trabalho bastante minucioso e criterioso, também, repito, realizado com a participação ativa do contribuinte, né, e o que foi submetido ao crivo do julgador, o qual, por sua vez, acatou as considerações e os ajustes propostos pelo expert e fundamentaram a sua decisão de parcial procedência. Né? Portanto, a Procuradoria, em relação aos dois processos, ele não entende que há qualquer reparo a ser feito, seja em decorrência do recurso ordinário, seja em decorrência do reexame necessário. Em relação ao segundo processo, eu gostaria de registrar apenas, em relação ao que trata a omissão de saída, que, no caso, deve ser indicado como fundamento legal da penalidade, por força do disposto no artigo 144 do CTN, aquela vigente, o dispositivo legal vigente à época dos fatos, né? No caso, a redação original do artigo 123, inciso 3, da linha B, da Lei 12.670, né? O que, na realidade, aplica e prevê a mesma multa que está prevista na redação atual, né? Mas que, tendo em vista que a redação atual não traz penalidade benéfica, não há por que ser aplicado retroativamente, devendo prevalecer a indicação do fundamento legal vigente à época dos fatos. Então, presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria, com essas considerações, ela opina pelo conhecimento dos recursos ordinários e dos reexames necessários, mas para negar esse provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência dos autos de infração. A presidência agradece ao doutor André e vamos passar a palavra agora ao doutor Lucas Cavalcante, que vai fazer a sustentação oral de ambos os processos. Senhores conselheiros, mais uma vez agradeço a atenção e, enfim, esses processos, ambos os autos de infração, se referem a 2002, então cerca de 20 anos depois a gente está chegando, em tese, à conclusão desses processos administrativos, porque houve uma nulidade e ele teve que ser julgado novamente. E o que acontece? O que nós temos de fato, né, nessa situação? Nós temos que, em relação ao mesmo exercício de 2002, a recorrente foi acusada de omissão de receita em 2 autos de infração. Então, a conduta do contribuinte, ela foi aqui penalizada por 2 vezes, né? E essa argumentação, ela tem sido sustentada desde os primeiros autos de infração. No entanto, que esses autos de infração, uma vez ele já foi anulado, a segunda foi anulada e foi revertida essa decisão para que, vamos dizer, um desses autos de infração teria que ser salvo, em termos práticos. E aí a gente pode confirmar essa tentativa de salvar o lançamento, porque as alterações que ocorreram no âmbito da perícia, com todo respeito, não vamos usar eufemisticamente a palavra, mas não foram pequenos ajustes. Como o próprio conselheiro, doutor Ricardo Valente, destacou, foram mudanças substanciais que reduziram o auto de infração em mais de 50%. Então, tudo isso, já diversas nulidades discutidas, não foram nulidades argumentadas em termos genéricos, foram nulidades que foram acatadas em algum momento. E tudo isso vem colocando esse lançamento, ambos os lançamentos, em questão e em dúvida, né? Enfim, os processos foram encaminhados para a perícia, mas no trabalho pericial,
deixou claro que ambos os processos têm como fundamento o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3º da Lei 2.670, que prevê que a omissão ela vai ser apurada pelas diferenças entre saídas efetivamente praticadas no registro contábil ou fiscal, entradas e saídas. Então, analisando com profundidade os laudos periciais, o que se verifica é que a mesma metodologia foi utilizada. Então, o primeiro ponto que eu levo à discussão dos senhores conselheiros é por que nós não temos só um auto de infração? Será que um auto de infração ele não é absorvido pelo outro, primeiro auto de infração? Né? Então, por quê? Porque uma omissão de receita ela é apurada a partir das entradas e das saídas no final do período. Né? Eu não tenho, ali, em algumas situações, eu não tenho omissões de receitas parciais durante o ano calendário, durante o período todo. Ele analisa todo o ano de 2002 e chega ao final e diz, você teve uma omissão de receita ou não teve. Ou você vendeu sem nota ou você não vendeu. Mas você vender sem nota, você tem uma omissão de receita em duas situações distintas, referente ao mesmo período, em 2 autos de infração, eu acho que não demanda tantas discussões para se verificar que ocorre um bis in idem. A metodologia, basicamente, por mais que ela tenha sido fundamentada, a penalidade, em penalidade diferente, e até mesmo em artigos infringidos diferentes, diversos, mas o que acontece é que, de fato, houve a acusação é a mesma, omissão de saída referente ao ano de 2002. Todas essas questões levam a crer que um dos autos de infração tem que ser julgado improcedente. Não há como a conclusão para o contribuinte é dizer, você foi fiscalizado 2 vezes sobre os mesmos fatos e você teve 2 acusações. Especialmente se tratando de ambas acusações de omissão de receita que você apura após o trabalho pericial. Na verdade, deveria ter ocorrido um levantamento dessa omissão de receita e ter se cobrado um tributo em cima disso. Quer dizer, que a omissão de receita que ocorreu em 2002 em relação à contabilidade da metalgráfica foi aquela omissão destacada no auto de infração, mais a outra omissão destacada no outro auto de infração. Quer dizer, então, o laudo pericial foi parcial. Ele não foi conclusivo nesse sentido, né? Sem falar ainda que em algumas situações, a metodologia utilizada também foi a mesma a utilizar o custo unitário dos produtos. Por mais que se destaque que um dos autos de infração foi realizado um laudo pericial considerando as diferenças contábil e fiscal da empresa, mas na página, não das planilhas, se não me engano aqui, não tem uma página do processo aqui, a gente não recebe a página do processo, mas na segunda página, depois da página 11, 13, 14, do laudo pericial, fica claro que o levantamento que ele faz, por mais que ele denomine de diferença entre quantidade contábil e quantidade fiscal, ele utiliza o preço unitário para fazer esse cálculo. E foi justamente a metodologia utilizada no segundo auto de infração. Então, senhores conselheiros, realmente a empresa, há mais de 20 anos, praticamente 20 anos esse período, ela não tem mais equívocos a ser apontados diretamente que possam ser comprovados por documentos em relação a esse auto de infração, porque já se passaram 20 anos, mas todos os argumentos que foram apontados lá atrás foram acolhidos, mas o argumento que se coloca em questão hoje é um argumento de um bis in idem, em que, do mesmo período, sobre a mesma acusação, sobre os mesmos fatos, nós temos 2 autos de infração. Então, assim, se ficasse claro, a empresa foi atuada por omissão de receita desse modo, em razão disso e em razão disso aqui no outro, mas isso não fica claro. De modo que a recorrente, ela pede que seja dado provimento ao recurso, aí eu vou, até uma questão de, vamos dizer assim, uma escolha trágica, qual dos recursos vai cair, né? Mas eu entendo que o saldo remanescente menor, que está no auto de infração, 2012-09400, foi absorvido pelo resultado do auto de infração 2012-09399. O 09399 ficou maior, tem uma omissão maior. Né? Então, o resultado, o que é que a empresa pugna? Né? A improcedência dos autos de infração, porque os levantamentos são totalmente insubsistentes, foram feitas correções substanciais, não foram pequenos ajustes. Caso assim não se entenda, que o auto de infração 2012-09400 seja julgado
improcedente e a empresa concorda com a parcial procedência do auto de infração 2012-09399, de modo até a se trazer uma decisão coerente e salomônica para a presente situação. Porque por mais que as denominações sejam distintas, o que de fato ocorreu foram duas omissões de saída, verificadas pela mesma metodologia, pelo mesmo fiscal em relação ao mesmo período. Então são essas as considerações da recorrente e permanecemos à disposição. A presidência agradece ao doutor Lucas e coloca os processos em discussão. Presidente, como é de praxe, os relatores iniciarem aqui a abertura dos trabalhos, eu escutei atentamente a Procuradoria e a parte, presidente, e, assim, no final aí da explanação, o doutor Lucas ele levantou questionamento de que o auto da minha relatoria ele teria o valor a menor, teria acontecido um levantamento pela perícia e o valor atinente a menor do que o valor do processo do relator Felipe Nunes. Isso é fácil de entender, presidente. Inclusive, eu ia colocar em voga aqui, para que os conselheiros também pudessem me auxiliar nesse meu pensamento, porque é o seguinte, o meu auto de infração, o meu processo, o qual eu sou o relator, ele trata de notas fiscais que foram emitidas a menor do valor que deveria realmente ser emitido, né? O processo do doutor Felipe, ele trata de notas fiscais que não foram emitidas, tá certo? Nem ao menos emitidas elas foram. Isso aos olhos, logicamente, não do julgador, mas aos olhos do fiscal que efetuou a lavratura do auto de infração. Então, presidente, nessa premissa, eu já, de maneira contundente, que eu já faço diante de todas as minhas manifestações, sem muito arrodeios, eu entendo que o meu processo de ofício, eu queria levantar um questionamento para ser discutido pela Câmara, do reenquadramento dessa penalidade, do meu processo especificamente, para a penalidade advinda no 123.1d. Por quê? Porque se encaixa, presidente, na qualidade de atraso. É o entendimento que já vem sendo formulado pela Câmara Superior, o que já não pode ser aplicado no processo do doutor Felipe. Por quê? Porque o processo do doutor Felipe, as notas fiscais, nem ao menos emitidas elas foram. No meu caso, elas foram com valores a menor. Então, se encaixaria aí o atraso nessas notas fiscais. Não menos importante, a colocação feita pelo advogado da parte, que ele traz uma situação muito apta a ser discutida pelo Conselho. Por quê? Pela Câmara. Por quê? Porque o advogado traz uma situação interessante e uma situação contundente no sentido de que não podem existir dois autos de infrações do mesmo período com a mesma aplicação da mesma multa, a mesma penalidade. Isso realmente é uma questão relevante, a qual a Câmara deve, sim, ultrapassar e discutir e decidir sobre esse tema. Só que, apimentando um pouco aqui as discussões, eu quero jogar aqui para a discussão o reenquadramento da penalidade do meu processo para a 123.1d, haja vista que as notas fiscais foram emitidas, mas com valores a menor, detectado pela perícia, e isso pode sim ser enquadrado como atraso, inclusive diante dos entendimentos que vêm sendo abordados pela Câmara Superior. Então, eu trago essa questão, presidente, para a Câmara, para que a gente possa decidir junto aqui.
Senhor presidente, eu queria só tirar uma dúvida com os conselheiros relatores. É possível, antes de começar os debates? É possível? Pois não, doutor Alexandre, já está em discussão. Tá certo. Com relação ao que o doutor Ricardo disse, o auto dele se refere a notas fiscais emitidas com valor a menor, não é isso? O auto de infração do doutor Felipe, que ele está relatando, são notas fiscais que não foram emitidas, falta de emissão de nota fiscal, e foram aplicados a mesma penalidade para os dois autos. Uma vez o valor do imposto, o imposto mais uma vez o valor do imposto, foi isso? Tem que só confirmar com o doutor Felipe, mas eu acho que... Eu bato aqui, o meu foi o 123,3. O seu que é uma vez o valor do imposto. Uma vez o valor do imposto, o seu. O valor do imposto. O do doutor Felipe. O meu foi 2 vezes o valor do imposto. Duas vezes o valor do imposto, certo. Isso. Aí a perícia reduziu para uma vez o valor do imposto. Porque era falta de recolhimento. Pelo primeiro grau, pela assessoria processual tributária, e está aqui agora para a gente decidir. A assessoria ou foi a perícia que botou uma vez o valor do imposto, entendendo que se tratava de falta de recolhimento? A perícia colocou uma vez o valor do imposto, o processo seguiu para a terceira Câmara, a terceira Câmara decidiu por devolver o processo para o primeiro grau, o primeiro grau julgou o processo aplicando uma vez o valor do imposto, isso seguiu e a assessoria processual tributária manteve esse entendimento e está aqui agora para a gente decidir. Uma vez o valor do imposto, até agora, tá tudo bem. Doutor Felipe. Presidente. Oi. Só um instante, doutor Lúcio. Só queria saber a penalidade aí do doutor Felipe. No caso do meu processo, Alexandre, foi o 123.3b. Que é uma vez o valor do imposto. É a multa. Uhum. A multa, se eu não me engano, é 30% da base de cálculo. Deixa eu só... 30%. Certo. Isso. Deixa eu só confirmar aqui. Acredito que seja isso. E o seu foi falta de emissão de documento fiscal. Isso. Estamos saídos. Falta de documento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relatores. Pode falar, doutor Lúcio. Senhor presidente. Pois não, doutor Lúcio. Boa tarde aí, conselheiros, doutor André, doutor Lucas. Senhor presidente, eu queria começar pela questão levantada pela doutor Lucas, a questão da nulidade, né? Essa matéria já vem sendo discutida, né? Eu me lembro bem dos processos, acho que o presidente deve lembrar também. O processo chegou a ter 3 perícias, foi muito questionado, né? Na época da decisão, que como é que um processo podia ter 3 perícias e chegar no valor, o valor era milhões, diminuiu muito, né? Mas eles sempre colocam a questão, acho que o contencioso tem essa característica, o doutor Ricardo foi muito preciso, né, de ter um quadro de perícia próprio e justamente fazer, né, buscar a questão da legalidade, buscar a questão da certeza do crédito tributário. Então, acho que essa questão de haver uma diminuição do valor do crédito, né, a gente tem tomado no sentido, ao contrário, de buscar a justiça fiscal, de saber realmente o que é devido, né, e a perícia tem esse papel de fazer esse trabalho, mesmo havendo uma diminuição, mas a gente acredita que essa é a função do contencioso nesse caso. Então, eu ultrapasso isso aí, eu não vejo a questão da nulidade. Eu queria só levantar uma questão aqui para tentar clarear a questão. Essa questão realmente, como disse, já foi objeto de perícia, foi questão de nulidade, por inconsistência, depois não foi acatada a nulidade, voltou e foi julgado através de uma perícia, houve essa redução. Mas a questão trazida aí pelo doutor Lucas é uma questão muito interessante, porque os 2 processos, apesar da penalidade ser colocada no final, se trata a questão de omissão de receita, né, que é catalogado no artigo 92 da nossa lei, no parágrafo 8º, que diz assim, caracteriza a omissão de receita a ocorrência dos seguintes fatos. Que fatos são eles? São fatos geradores que levam à questão de uma presunção legal. E vem citando várias situações. Todos os 2 processos foram, né, feitos com base nesse artigo, né, que é uma presunção legal que inverte o ônus da prova. Isso é uma característica desse artigo, né, ele faz uma inversão do ônus da prova. Uma vez também que o autuante tem que comprovar, né, inversão no sentido de ele não comprovar nada, ele comprova, através da metodologia adequada que ele faz aqui, e depois o contribuinte vai lá e faz a sua argumentação contra aquelas provas trazidas pelo autuante. Mas ele tem essa característica. E o que o doutor Lucas coloca é o seguinte,
as duas situações, apesar de, no final, o doutor Ricardo colocou com muita precisão, né, que nós vamos chegar numa conclusão, que a da penalidade, mas é depois de feito isso aí, é depois de feito esse trabalho de um desses incisos que tem aqui, são 7 incisos, né? O parecerista, eu li o parecer, foi muito preciso dizer que existia diferença justamente disso aí, porque o primeiro se trata de subfaturamento, aquela questão do artigo 25, parágrafo 8º, que diz que é emitir nota fiscal, mas com preço menor do que o de aquisição. Você emite a nota, né, da mercadoria, né, e chega à conclusão que ele emitiu a nota fiscal de saída com menor do que o preço de aquisição. Isso pode levar a questão de falta de emissão de nota, ou pode ser a questão, como foi colocado aqui, de omissão da própria nota fiscal, ou a nota fiscal emitida com preço menor, né? E aí, o doutor Ricardo disse, foi colocado no 2E, que era 2 vezes o valor do imposto, aquela questão que é a questão que o imposto é retido e não recolhido, não é a situação, o próprio julgador já desconsiderou, colocou como um C, o doutor Ricardo disse, se a gente levar essa situação de subfaturamento, a nota foi emitida, e foi emitida com valor menor do que o de aquisição, ela é para trás. A segunda questão, que é o segundo processo, a constatação é que ocorreu uma falta de emissão de nota fiscal, né? Falta de emissão de nota fiscal. Mas se você pegar a base, o fundamento do parecer é no sentido de dizer que a quantidade de nota fiscal de saída, que era fiscal, vezes a quantidade registrada no custo do produto vendido. Aí o doutor Lucas diz, é o mesmo fato gerador trazido para cobrar 2 vezes. Então, senhor presidente, esse processo é um processo que eu acho que exige uma análise bem detalhada da questão de contabilidade, uma coisa mais precisa, que essa questão de um processo está dentro do outro. Então, eu queria, com todo respeito às discussões aí, eu queria pedir vista desses 2 processos para que eu possa dar uma análise melhor e a gente ter uma posição mais segura da decisão desses 2 processos, senhor presidente. A prerrogativa do pedido de vista é exclusiva dos conselheiros e do senhor procurador, ok? A presidência não pode, digamos assim, intervir, já que o convencimento é livre, né? Mas antes de conceder as vistas ao doutor Lúcio, só a título de esclarecimento, me parece que um dos processos é falta de emissão de documento fiscal, acho que pelo SLE, não foi que ele fez? E a outra é por emitir nota fiscal com preço abaixo do custo de mercadorias vendidas, não é isso? Presidente, pelo que eu entendi, foi pelos 2 relatos, foi tudo feito, até que foi pedido, na primeira discussão da composição passada, foi pedido para analisar o conjunto, porque se trata da mesma metodologia, tudo através da omissão de receita. Acho que a metodologia não foi especificada pelos relatores, mas eu acho que não é SLE, não. Não, eu queria só dizer que o auditor eletrônico, ele faz essas análises hoje, e ele traz essas duas penalidades, às vezes, em alguns casos. Só para servir de pesquisa para o doutor Lúcio, quando for fazer. Presidente, mas só para esclarecer aqui a questão, se me permite, na realidade, a omissão de saída aí, ela não se deu com base no levantamento de estoque, não. O que aconteceu, e o doutor Ricardo disse muito bem no início, são situações distintas. A venda de mercadoria abaixo do preço de custo, isso foi apurado, ou seja, um auto diz respeito a notas fiscais efetivamente emitidas, mas com preço abaixo do valor de custo, e o segundo auto de infração é a omissão de saídas pela ausência de notas fiscais, venda sem nota fiscal. O que a perícia fez, que era uma coisa que realmente o contribuinte vinha trazendo desde o início, foi harmonizar os 2 levantamentos no sentido de que, para o cálculo do preço de custo unitário de cada mercadoria, fossem consideradas as quantidades consideradas omitidas decorrente da não emissão de documento fiscal. Então, o doutor Ricardo, no nosso entendimento, foi muito preciso no início, mas, enfim, é só um alerta que eu faço aí ao doutor Lúcio, que vai analisar com mais propriedade, os demais conselheiros para a próxima oportunidade de julgamento, e aí lá a gente vai discutir sobre todos os pontos que estão pendentes, inclusive pela questão trazida pelo doutor Ricardo de ofício aqui em sessão. Senhor presidente, essa questão de um auto de infração estar contido dentro do outro, isso não é questão nova. Já participei de composições passadas, na primeira Câmara, em que o doutor Matheus já esteve analisando e ele aceitou essa tese. Mas a gente vai ouvir o doutor Lúcio, né? E a gente vai amadurecer essa ideia, é uma tese muito boa, a gente analisar e verificar. Presidente. Pronto, então, na falta regimental, fica concedido vistas ao doutor Lúcio.
Presidente, eu queria só colocar um último apontamento, só para finalizar. Na verdade, é só um receio que eu tenho acerca desse processo, que eu fico imaginando aqui. O contribuinte está no processo administrativo há 20 anos, né? Não estou dizendo aqui que, enfim, é o devido processo legal, né? A gente tem de percorrê-lo, mas o processo retornou por nulidade do julgamento, voltou, né? Eu fico me questionando aí, em sendo o crédito positivado por nós aqui, legitimado para a cobrança, né? Essa mora e esse atraso de 20 anos aí do contribuinte fazer o pagamento disso. Repito, não estou informando a despeito do que é devido ou não. Vocês não estão discutindo, é só a questão do atraso de 20 anos em que o contribuinte pode ser que ele arque com, pode ser não, irá arcar com juros e multa desse interregno todo, né? Então, isso a gente precisa ser célere para não prejudicá-lo, ainda mais se é que é possível, já que passou 20 anos, né? Verdade. Presidente, agradece ao doutor Lucas Cavalcante, né, pelas manifestações e fica concedido vistas dos 2 processos ao doutor Lúcio. Obrigado também, senhor presidente. Bom final de julgamento para todos. Tá, muito obrigado. Dando seguimento aqui à nossa ordem do dia, nós temos agora o processo de recurso número 1/2594/2018, auto de infração 2018-03893, recorrente C2B, Comércio de Alimentos e Produtos de Higiene Limitada, recorrido sala de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves. Foi julgado procedente em primeira instância e tem parecer pela confirmação da decisão. Com a palavra, o Dr. Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse processo já teve julgamento, né, foi pedido de vista da doutora Tereza Porto, e a gente vai aqui fazer o relato. O relato desse processo é o seguinte: a infração é deixar de emitir documentos fiscais em operação tributária. O autor contextualiza. Após análise das informações obtidas nas operadoras de cartão de crédito e débito e dos valores declarados na FD pelo próprio contribuinte, verificou-se uma divergência no montante de R$ 168.180,76, referente aos meses de junho de 2014 e agosto de 2014. A base de cálculo, R$ 168.180,76. ICMS no valor de R$ 28.590,72, 17% do valor da base de cálculo, e multa de R$ 50.454,22, 30% do valor da base de cálculo. Os artigos violados, né, catalogados pelo agente autônomo, foram o artigo 127 e 176-A do decreto 24.569/97. A penalidade sugerida foi o artigo 123.3b, item 1 da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017. A informação complementar, o agente autuante faz o destaque. Se trata de auditoria fiscal plena, que ocorreu a omissão de saída, né, catalogado no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3º da Lei do ICMS, que dessa ação fiscal foram feitos 6 autos de infração, 2 por omissão de venda, 2 omissão de compra, e esse auto aqui e outro, ele não especifica, que enviou um CD para o contribuinte, tanto no AI como na informação complementar, que existe um quadro demonstrativo da diferença entre a FD e os valores, né, das administradoras de cartão de crédito. A empresa, inconformada com a lavratura do auto, entra com a impugnação e traz o primeiro ponto, uma preliminar de nulidade, tipificação genérica. O argumento dele é o seguinte: o artigo 127 do decreto trata da questão da emissão do documento fiscal pelo contribuinte. Existe 22 documentos catalogados ali, em nenhum momento o agente autônomo colocou de qual deles se referia à falta de emissão de nota. E pelo princípio da ampla defesa do contraditório estabelecido na Constituição Federal, essa catalogação genérica dificultou a sua defesa. Que a participação e a possibilidade de influência na decisão, que é que ele entendia que deveria ser intimado durante o trabalho da fiscalização, que não sabe do que se trata a autuação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da tributação com efeito confisco.
né, com base no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, e traz, no caso, uma ADINha, a 1075, do Distrito Federal, que trata da questão do efeito de confisco para a tributação e para a penalidade. O processo caminha para a cela de julgamento de primeira instância e tem o julgamento pela procedência da autuação. O julgador afastou a questão da nulidade, né, diz que a infração está perfeitamente identificada, clara e precisa, né, que o fato gerador está descrito, né, que a questão do sigilo bancário que foi tratado pela empresa na impugnação, disse não é absoluto, né, existe o princípio da moralidade, traz como base o artigo 82A da nossa lei 12.670/96, que acrescentou a questão das administradoras de cartão de crédito informar os valores para a Fazenda, traz o convênio CF 01/2001, e que a infração está devidamente comprovada nos autos. A empresa inconformada com a decisão singular entra com recurso ordinário, trazendo os mesmos pontos, né, catalogados na impugnação, ou seja, a ausência, tem um ponto que ele não, né, ele coloca novo aqui, que é a ausência de fundamentação da decisão singular. Né. Ele diz que o julgador não apreciou os argumentos, né, que ele fala da questão da nulidade. E vem trazendo o princípio da imparcialidade, que o julgador deve agir com imparcialidade, vem trazendo uma resolução aqui da CONAT, a resolução 155/2013 da primeira Câmara, questão que o julgador não analisa a questão pontuada na impugnação, deve ser nulo o processo. Vem trazendo o artigo 41, parágrafo 2º do decreto 32.885/2018, que fala que o relato do julgamento, aliás, o julgamento tem que ser claro e preciso, a fundamentação. E o outro ponto é justamente o ponto trazido, que eu falei da questão da impugnação. O direito de omissão quanto à busca da verdade material e da ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tributação com efeito de confisco. E trata também da questão do princípio da verdade material. Ele entende que deve ser buscada a verdade desse processo, né, e não se contenta com o que foi feito, né, com as provas contidas nos autos. O processo caminha para a CEAP, né, Assessoria Processual, e tem o parecer pela procedência da autuação, foi afastada as nulidades da questão da decisão, né, que o julgador realmente analisou a questão e que realmente está comprovada a autuação. Senhor presidente, esse é o breve relato. A presidência agradece ao doutor Lúcio e passa a palavra ao doutor. Presidente, tem um pedido de vistas. Doutora Tereza. Bem, senhor presidente, esse processo, ele foi pedido vistas porque nos autos consta o TEF, né, sem apresentar de onde o fiscal tirou esses valores. Aí eu pedi vistas, né, para verificar esse valor, de onde foi que o fiscal havia retirado. Depois o doutor Lúcio até pode explanar melhor. E nós fizemos a pesquisa, né, no processo, e o que consta a Ana, acho que ela pode até liberar aí, né, Aninha, a planilha. O que consta é um levantamento de SLE, que não tem, que aqui é sobre cartão de crédito, e ele apresenta outro levantamento. Aí, vamos ver aqui, né, Lúcio? Eu não consegui abrir o meu computador, porque o meu computador parece lá na fazenda está fechado, e eu não consegui acessar, presidente. Aí a Aninha nos auxiliou, né, Lúcio? Concluído, doutor Tereza? Sim, aí eu só estou esperando a planilha que a Aninha ficou de mostrar para todos os conselheiros. Ou o senhor quer que apresente depois? O que consta nos autos? Pronto. Não, assim, eu entendo que do pedido de vista... Aí, pronto. Pronto, aqui a planilha. Está conclusivamente. Tem as entradas, as saídas, né, como se fosse um SLE. Mas não tem a planilha dos cartões de crédito.
a discriminação dos cartões de crédito. Parece, eu não sei, doutor Lúcio, se esses produtos são referentes a essa empresa, se esses produtos, a gente nem sabe, né, porque não tem a planilha, né, dos cartões de crédito, a discriminação, não é isso? Presidente, só para complementar o que a doutora Tereza colocou, é o seguinte, essa planilha que foi colocada aí, e o CD que consta do processo, na primeira discussão que a gente teve desses processos, acho que no dia lá não estava conseguindo, igual a doutora Tereza, o VPN não conseguia fazer acesso e não conseguia a questão do CD. Né? Mas o CD que tem aqui, eu conferi com a questão da Ana, no processo, é o mesmo CD que ele foi disponibilizado aí para os conselheiros. Consta essa planilha, dessa ação fiscal, foram lavrados 6 autos. Essa planilha justamente consta 2 autos de omissão de vendas e 2 de omissão de compras. São justamente o período 2014 e 2015. Eu ontem eu vi todo o CD, baixei até o final, são 12 mil itens, até demorou, mas para chegar no final, tem uma omissão de entrada de 434 mil, uma omissão de saída de 186 mil, referente a 2014, e em 2015, uma omissão de entrada de 4.110 e uma omissão de saída de 341.944. Ou seja, a dúvida que persistia na primeira discussão era se o CD desse CD aqui correspondia ao CD que estava aí e por que esse CD tinha essa planilha. A gente conseguiu detectar isso aí. Mas aqui a planilha referente ao TEF, que a doutora Tereza colocou aqui, que é o valor do 6, é 211.145,75, e o mês 8, que é 91.422,21, consta só no quadro que tem aqui na informação complementar, mas não tem nenhum documento dentro do processo, junto a esse CD que tem aqui nesse processo, que é o mesmo que foi disponibilizado aí, não encontra esses valores. A FD a gente encontra, porque é só ir na FD, a gente vê fácil que está lá no sistema da Fazenda. Mas a questão do TEF, do valor das administradoras de cartão de crédito, não se encontra nesse processo para comprovar se esses valores realmente onde foram extraídos. Então, essa é a colocação. Pronto, agora vamos ouvir, então, o nosso procurador, doutor André. Obrigado, presidente, pela palavra. Renovo os cumprimentos a todos. Como ouvimos aí do relato, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência de auto de infração, em razão da omissão de saída de mercadorias. Só um minuto, presidente. Travou aqui. Omissão de saída de mercadorias, sujeita a regime normal de recolhimento, referente à venda sem documentação fiscal dos períodos de junho a agosto de 2014. E o contribuinte foi feito com base no levantamento quantitativo anual de estoque unitário de mercadorias, com base na FD do contribuinte, nas informações que ele prestou e quantização dos programas IDEA e Access. E, de fato, constatou a infração no contribuinte, ele, no seu recurso, ele argumenta inicialmente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e falta de indicação dos dispositivos legais infringidos. Eu gostaria só de confirmar com o relator se, de fato, não foi julgado nenhuma questão na sessão anterior. Doutor André, não, eu acho que não, eu não tenho essa precisão de informar, não, mas eu acho que esse processo a gente chegou a discutir e ficou essa questão aí Pois é, mas eu não tenho certeza absoluta, não. Né? Se a secretária puder verificar, a gente evitar a repetição de discussões que já se consumaram. É a 13ª sessão, né? Só aguardar a Ana localizar. Do dia 24 de novembro.
O senhor quer a projeção na tela? Não, Ana, basta você confirmar aí que não foi deliberado nenhuma questão antes do pedido de vista. Ana, como foi pedido de vista, basta ler, é bem curtinho o despacho, pode ler o que tem depois do... Pronto. Aqui tem, por ocasião dos debates, o senhor presidente, da forma regimental, concedeu vistas à conselheira Tereza Helena para um melhor exame quanto às provas da autuação acostadas aos autos. Não consta mais nada fora isso? Não. Ok. Obrigado, Ana. Então, presidente, prosseguindo, né, quanto à primeira preliminar trazida de nulidade de decisão, por ausência de fundamentação e falta de indicação de disposição recorrida, ela apreciou satisfatoriamente todos os argumentos de defesa apresentados pela recorrente, na sua pugnação, não havendo se falar em falta de fundamentação. No que toca à alegação de nulidade por falta de indicação de dispositivos legais infringidos, também entendemos que não merece acolhimento, pois além de estar indicados no auto infração e em suas informações complementares, não se pode olvidar que o autuado se defende dos fatos infracionais e não do enquadramento legal apontado pelo autuante. O relato da infração e as informações complementares são claras e precisas, não deixando qualquer dúvida acerca do ilícito apontado, dando plena compreensão ao contribuinte, permitindo o exercício efetivo da sua ampla defesa contraditória, como de fato fez. E, por fim, ainda que houvesse a alegada omissão do dispositivo legal, ou mesmo erro na sua indicação, o julgador poderia supri-lo nessa oportunidade, conforme autoriza o parágrafo 8º do artigo 84 da Lei 15.614. O contribuinte também, ele alega no seu recurso, o outro ponto trazido, a natureza confiscatória da multa, né, entendemos que também não pode ser acolhido, a matéria ela implica em análise de constitucionalidade, o que não é permitido a esse órgão de julgamento administrativo, conforme expresso no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 16.514 de 2014, e verifica-se, no caso concreto, que a penalidade foi aplicada em estrita observância com a disposição legal. O contribuinte, por fim, ele traz uma alegação de inobservância do princípio da verdade material. No entanto, e alega que teriam sido apresentados equívocos no levantamento fiscal, mas da mesma forma como entendeu a manifestação da assessoria processal tributária, entendemos que não procede, o lançamento ele foi precedido de uma análise e método fiscal amparado na legislação, especialmente no disposto no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3, né, da Lei 2.170, fato que a legislação estadual, ela exige, nos seus artigos 82, inciso X, 82A, a obrigatoriedade das informações das operações com cartão de crédito. Por outro lado, o levantamento, ele foi feito com base na FD do contribuinte, né, portanto, essas informações foram informadas na FD do contribuinte, foi com base nelas que o autuante chegou à conclusão da infração, não havendo, de acordo com o nosso entendimento e corroborando o que consta na manifestação da assessoria processal tributária, qualquer reparo no lançamento fiscal, com base no que nós entendemos que deve ser conhecido o recurso para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto infração, fazendo apenas o reparo que, em observância ao artigo 144 do CTN, deve ser indicada a penalidade do artigo 123, inciso 3, a linha A da Lei 12.670/96, com a redação vigente à época dos fatos. Em discussão? Presidente, eu acho que a discussão, a questão das preliminares aí, eu concordo com a Procuradoria, né? O julgador realmente ele fez a análise dos fatos, né? Quanto à questão da penalidade, também eu afasto a questão do confisco. Eu queria trazer aqui a metodologia que foi utilizada pelo agente fiscal. Ele pegou o TEF, né, que foi o valor da administradora de cartão de crédito, que envia, né, como eu disse, tem a obrigatoriedade das administradoras enviar para a Fazenda os valores que a empresa compra através de cartão de crédito. Ele pegou esse valor, colocou numa planilha o valor
referente ao mês 6, né? TEF, 211, 145, 75. E pegou a FD do mês 6, 134, 387, 20. O que consta aqui do CD é que não existe, com todas as autuações que é referente a cartão de crédito, sempre vem uma planilha referente aos valores que o administrador mandou para a Fazenda. Então, nesse processo aqui, não existe essa planilha. Então, o ponto trazido para a discussão é esse. Quer dizer, não existe... o CD que consta aqui não tem, apesar de estar na informação o valor, mas não tem nenhum documento que comprova esse valor. Não é a questão de omissão de saída, é só feito pela FD, não. A questão é o confronto de um com o outro, né? Então, aí o ponto é isso aí, até um pouco diferente daquela... Não vou nem utilizar a questão daquela norma de execução que tem da questão do cartão de crédito. Ele nem utilizou, ele só fez esse confronto entre TEF e com cartão de crédito. Olha, TEF com a DF, né? Então, nesse ponto aí, eu acho que existe, no meu entender, né, não está bem, a comprovação não existe, está faltando pelo CD que tem aqui, apesar que ele coloca na informação complementar e também no AR, que foi enviado para o contribuinte, ele fala de um CD. No próprio termo de intimação, que ele pede, que diz que existe a divergência, ele diz que foi conforme CD em anexo, né? Mas só que o CD que consta dentro do processo não tem, né? Essa foi a grande dúvida da primeira discussão que a conselheira Tereza teve, e eu também como relator tive, é porque não tem. No AR que ele manda também, da informação documental, ele fala de um CD. Então, o problema é questão de prova, né? Não existe essa prova desses valores aqui dentro desse processo, né? São 6 processos, como eu disse. O CD que consta lá só tem a omissão de venda, 2 omissões de venda, 2014, uma venda de 2014, 2015, a omissão de compra 2014 e 2015. 4, esse aqui é o 5º processo. Então, eu acho que aí a colocação é essa. E já adiantando, eu queria ouvir os conselheiros, a gente já decidiu várias vezes, quando não existe a prova completa, né? Não foi que o artigo 828 diz que o autuante tem que entregar toda a documentação necessária da ação fiscal ao contribuinte, e nesse caso aqui, o contribuinte não recebeu. Eu queria só colocar uma questão, até o doutor Alexandre participou de um debate agora que houve, a questão de nulidade de prova, que alguns, né, conselheiros de algumas câmaras estão entendendo que, no caso, né, aplicando aqui mesmo que não foi entregue, né, na época da ação fiscal, mas com base no artigo 84, parágrafo 1º, né, da nossa lei, de querer reabrir o prazo, né, para entregar toda a documentação, para saber se realmente tem essa documentação, e entregar ao contribuinte e reabrir o prazo abrir o prazo desde o começo, ele tem direito ao desconto, fazer outra impugnação, né? Eu acho que a gente tem decidido aqui, não nessa linha, porque o artigo, apesar do artigo 84 faz essa situação, mas o artigo 83 é bem claro que diz que preterição de qualquer das garantias processuais. E aí, como é que o contribuinte vai se defender de uma coisa que ele não tem, a prova não está nos autos? A única coisa que eu poderia aqui, eu acho que a gente, para ter uma segurança maior, é saber se realmente esse CD que ele entregou, se ele realmente tem esse CD e foi entregue ao contribuinte o CD correto, né? Isso aí, se a gente puder pedir através de uma diligência, tudo bem, mas julgar do jeito que está aqui, não existe essa prova dentro dos autos, eu não me sinto seguro não, senhor presidente. Eu acho que está faltando uma prova aqui, apesar de estar colocado aqui pelo agente fiscal, mas tem que ter a prova desses valores aqui. Eu não tenho como comparar. A FD, eu olhei, está lá, está certo. Até tem um problema aqui na FD, a FD de 2014, do mês de agosto, ele fez uma retificadora depois do termo de início, né? Por isso que ele considerou 0 aqui, que era 91, e na FD ele retificou depois, né? No período que ele estava fazendo a ação fiscal, estava zerado, ele considerou zerado. Quando ele comparou com o TEF, que era 91, cobrou a diferença. Então, queria só lembrar que a metodologia é essa, a comparação de estar na FD com o administrador de cartão de crédito mandado para a Fazenda. É isso. Qual é a providência que o doutor Lúcio está sugerindo? É de baixar em diligência para que seja anexada dessas planilhas? Presidente, é porque ele fala aqui de um CD, ele tanto na informação complementar, no termo de início, como na intimação que ele faz, quando ele mandou o termo de conclusão, ele fala que mandou um CD. O CD que tem do processo aqui não consta esses dados. Se o contribuinte tem esse CD, se esse CD que ele tem com esses valores foi entregue ao contribuinte, que eu no processo aqui não encontro. É que eu vou julgar um processo que não tem a prova dos valores do cartão de crédito. Não, o presidente só está perguntando porque nos casos em que não há provas, eu já vi julgados nulidade por falta de provas. E já vi também baixar em diligência para que fossem, digamos assim, providas, né, a juntada dessas provas, né? Aí eu queria saber qual é a providência que Vossa Excelência está sugerindo.
Para votar em votação. Presidente, eu para ter mais segurança, eu queria que fosse colocado no processo as provas realmente da acusação fiscal. O contribuinte, aliás, o agente autônomo apresentasse essas provas, e uma vez que fosse aberto o prazo para o contribuinte se manifestar sobre aqueles documentos. Em caso de não havendo havendo a prova, retorne para novo julgamento. Não, quando voltar aqui, não tiver a prova, vai ser nulo, né? Não, eu digo assim, porque nessa providência, ela já determina... sim, o retorno para o julgador. Lá para o início, né? Para o início. É o que está sendo feito aí, que está sendo feito em algumas câmaras nesse sentido, de evitar que o processo seja nulo, e aproveitando a questão do próprio processo, dando toda a oportunidade de garantia de ampla defesa contraditória para o contribuinte de novo, para criar o direito dele. Êxito, retorne para novo julgamento por esta Câmara, é isso? Bom. Conselheiro Lúcio, só um instante. Se o CD que está consta no auto for igual ao CD que o CD que o contribuinte recebeu for igual ao que está no auto, então as provas elas vão bater o seguinte: não é feito o levantamento pelas operadoras, não está discriminado. Então nós não iríamos retornar o processo para a primeira instância para novo julgamento, nós iríamos aqui julgar nulo, seria isso? Agora, se vier o detalhamento no CD do contribuinte, sim, aí nós poderíamos ter como fazer a análise desse julgamento. Seria assim? Então, Alexandre, eu acho que a providência mais para garantir o contraditório para a defesa é essa que o presidente falou. A gente faz no próprio despacho, pedir o CD completo dessas provas, né, para que seja enviado ao contribuinte, aberto o prazo, para ele ter o direito de analisar e entrar, se quiser, aditar a defesa, e ir abrindo um novo julgamento, até do julgamento singular. E aí você vai estabelecer a garantia dentro do contraditório para a defesa. Porque se a gente anexar só agora, como eu já vi, anexar agora, você vai cessar o julgamento de primeira instância, que não foi analisado com as provas dos autos, não foi analisado sem essa prova. A gente tem que, no lugar de anular tudo para fazer outro auto, você está garantindo a defesa dele, voltando desde a origem do processo. O processo ele vai ser colocado à prova, dada a oportunidade para a empresa se defender, né? Ele vai ter direito, se quiser pagar pelo desconto lá, é feito um novo julgamento e prossegue o trâmite do processo. Só uma dúvida aqui, Lúcio, e se ele... se ele não apresentar, aí vai assim mesmo, né, para a primeira instância, né? Para nova análise. Se ele disser não, porque às vezes eu já pedi muita comprovação, às vezes para o fiscal, às vezes ele já se aposentou, não tem mais, já faz muito tempo, aí volta, né, lá para a primeira instância, não pode... Pois é, aí a questão, se ele não apresentar, eu acho que tem que ser julgado aqui, se ele não apresentar, não tem mais... Se ele não apresentar, não tem a prova, volta para terminar o julgamento aqui, porque não tem mais prova, não tem mais a prova para apresentar no processo, e aqui no processo não tem prova, é direto pela Câmara. Direto pela Câmara. Pois é, então eu acho que no pedido tem que ficar bem claro isso, né? Claro, já tem decisão nesse sentido. Já tem, né? Se o contribuinte, se o fiscal apresentar a comprovação, né? Se houver a comprovação, tudo bem. Se não, volta para a Câmara, né? Porque senão vai demorar muito, né? O contribuinte... Tem alguns jogadores que já estão nesse sentido aí, na primeira instância, né? Eles não estão anulando, estão reabrindo o prazo, desde que tenha a garantia da defesa do contrato do contribuinte, com todos os direitos que ele tem, e a prova será anexada ao processo e reabrindo o prazo para ele apresentar, pagar com desconto e começa o processo de novo. Com base nesse artigo que foi citado aqui, o 84, parágrafo 1º da nossa lei. Outra dúvida, Lúcio. Quem é que vai saber que tem a prova? É porque quem vai pedir isso é a perícia, né? Através da perícia. Pronto, aí pede para a perícia verificar se as provas, né, estão todas ok, né? Porque senão quem é que vai analisar, né, essas provas, entendeu? Para ver. Está vendo uma confusão aí? As provas vão ser só anexadas aos autos, o contribuinte vai ter a oportunidade de impugnar, a julgamento singular vai fazer novo julgamento, tá certo? E depois o processo corre em trâmite normal.
A partir daí, a perícia não vai se manifestar analisando nada, não. Ah, então pronto, de qualquer maneira, ou o fiscal apresentando ou não, vai sempre voltar para a primeira instância, é A isso? perícia vai dizer assim, ó, o fiscal enviou as planilhas demonstrando. Ou então a perícia vai dizer, ó, enviou parcialmente. Ou então não enviou, mas não vai emitir juízo de valor. Aí vai tudo para começar de novo, né? Se for Tendo as Presidente, provas ou não. Presidente, for no caso aqui, presidente, eu só quero entender. O processo vai ser juntado, vai vir para a segunda instância e nós vamos aqui deliberar para a primeira instância para recomeçar o processo. Não, é já assim? vai direto, Alexandre. Nós já damos aqui a decisão para que anexe e já vá direto? Isso. Tá certo. Só em caso de não lograr êxito é que retorna para cá, para a Câmara, para poder, em decisão final, né, talvez, pelo entendimento, se manifestar pela nulidade ou pela improcedência. Só se ele não apresentar nada, né? Se o fiscal disser, não, eu não tenho mais, eu perdi, eu não sei o que foi que eu fiz, porque às vezes acontece isso, né, Lúcio? Eu já tive processo assim. O fiscal disse, olha, eu já me aposentei, eu não tenho mais, e pronto. Ok? Podemos colocar em votação? Sim, senhor presidente. A proposição do doutor Lúcio ficou bem esclarecida. Agora, votando, doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. O relator, presidente, retorno para a perícia e verificar como foi falado. Agora, doutor Felipe. Com o relator, presidente. Doutor Micael. Com o relator, presidente. E doutor Ricardo. O relator, presidente. Então, a terceira Câmara, por unanimidade de votos, decide converter o curso do processo em realização de diligência para que o agente fiscal seja intimado a apresentar as planilhas que embasaram o presente lançamento fiscal. Em caso de lograr êxito na anexação das provas, o processo deve ser conduzido à célula de primeira instância, reabrindo-se o prazo para que o contribuinte apresente, né, impugnação ao lançamento, dos mesmos termos da inicial, e seguir seu trâmite normal. Caso não haja anexação de provas, o processo deve retornar para a terceira Câmara para que seja dada nova decisão. Ok? É isso, senhor presidente. Com isso, nós encerramos a ordem de hoje, a ordem do nosso dia de hoje, graças a Deus, né? Cumprimos toda a tarefa do dia, e o presidente convoca a todos para a sessão de amanhã, às 13h30, quinta-feira, onde nós teremos sustentação oral dos 5 processos do Dr. Lucas Ernesto Cavalcante, Clínica dos Capacetes, Comércio Varejista de Peças e Acessórios. Todos têm como recorrente ou recorrido, tá certo? A empresa Clínica de Capacetes. Primeiro processo, Dr. Micael, segundo processo, Dr. Ricardo, terceiro processo, Dr. Felipe, e o último processo, doutor Lúcio. Deixa eu ver se eu passei aqui muito rápido. Doutor Micael, doutor Ricardo, doutora Tereza, doutor Felipe e doutor Lúcio. Ok? Com essas palavras, a presidência agradece a todos, deseja a todos um ótimo final de tarde e nos encontramos aqui amanhã com a graça de Deus, ok? Até amanhã, boa tarde a todos. Até amanhã, boa tarde.